Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos amparar durante as nossas reflexões, para que a gente possa contribuir, então, favorecendo na construção de um lar mais feliz. O tema de hoje faz parte da semana temática 7 dias com Emmanuel. Como vocês podem ver, a semana inteira estão estudando textos de Emmanuel. E hoje nós vamos embasar a nossa exposição, a nossa reflexão, num capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, com as mensagens então de Emmanuel, e que traz por título Educação no Lar. Eu vou iniciar relatando para vocês uma história contada por Allan Kardec. Vocês sabem que Allan Kardec foi o espírito encarregado de elaborar, de codificar, de organizar os ensinos recebidos dos espíritos, né? Então, por isso que ele é chamado de o codificador do espiritismo, tá? Porque foi ele que elaborou, que coordenou, que juntou esses textos e organizou de uma maneira didática nos livros dele. Por isso que nós chamamos ele de codificador. E além das obras básicas que vocês já conhecem, já ouvem falar, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, Allan Kardec também escrevia para a Revista Espírita. Escrevia textos para a Revista Espírita. E na edição de fevereiro de 1864, então há 150 anos atrás, ele escreveu um texto muito interessante, que é Primeiras Lições da Infância. Então, nessa matéria, ele nos relata que o egoísmo é uma das chagas morais mais difícil de ser desraigada, de ser exterminada na face da Terra, na humanidade. Por quê? Porque ele diz que desde pequenininho, os pais, muitas vezes, na ânsia de criar os filhos bem, de educar, de ensinar os filhos, acabam tendo ideias equivocadas e fortalecendo nas crianças esses vícios. Então, muitos pais que hoje acham assim, nossa, a sociedade está muito violenta, muito cheia de vícios, às vezes esses próprios delinquentes são estimulados a esses vícios no próprio seio familiar, na própria família. Então, assim, eu gostaria que vocês acompanhassem essa história, para vocês verem assim o cuidado que nós, pais e mães, devemos ter na educação dos nossos filhos. Que muitas vezes, nós querendo educar os nossos filhos, nós acabamos nos utilizando de recursos que às vezes não são pedagogicamente saudáveis. Então, ele relata o caso de uma menina, filha de uma família conhecida sua, de 4 a 5 aninhos tinha a menina. E uma menina igual a outras tantas crianças, né? Muito inteligente, mas que tinha, como diz Allan Kardec, alguns defeitos, ele usou essa palavra, das crianças que são mimadas. Ela era chorona, muitas vezes não respeitava os pais, não agradecia quando recebia as coisas, né? Muito caprichosa. Um dia, então, os pais, tentando corrigir essas imperfeições da menina, trouxeram para ela um doce. Deram um doce para ela e disseram assim para ela: se tu fores boazinha, comerá o doce. Primeira lição, de gulodice, estimulando esse vício na menina. Se ela fosse boazinha, ela ganharia o doce. Quantas vezes nós não dizemos para os nossos filhos, se tu não chorar, eu deixo tu comer tal coisa. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a se comportar de maneira adequada pela razão, mas sim porque nós estamos negociando com ela, barganhando com ela. Então, a primeira lição foi, então, da gulodice, estimulando na criança a gula. Bom, se eu me comportar, eu vou poder comer o bolo. Se eu me comportar, eu vou poder comer o doce. E ela vai se comportar não porque nós todos devemos ser comportados e educados, mas porque ela ganharia alguma coisa. E Allan Kardec, então, continua dizendo que é muito pior ainda
dizer para a criança que darão o seu pedaço de doce para outra criança, porque daí ela vai o quê? Ficar com inveja. Não porque ela não vai ter o doce, mas para que o outro não tenha. Então aí já está estimulando, além do egoísmo, da gula, a inveja. Não, se eles vão dar esse meu pedaço de bolo para o outro, então eu não quero comer, mas eu vou comer para a outra não ter. E isso é muito característico da gente. Quantas vezes nós não fizemos isso com os nossos filhos? Fizemos jogos, barganhas com eles, não pensando, nós estamos educando, nós estamos condicionando. E ele vai adiante, então, dizendo que de um outro menino de 2 aninhos, que o pai chegou com um pedaço de bolo e disse para o menininho, se tu não comer o teu bolo, eu vou dar para o teu irmão. E a criança continuou dizendo, não quero, fazendo birra. O pai pegou o pedaço de bolo e fez o quê? Deu para o outro irmãozinho. E o irmãozinho comeu o bolo. Comeu o bolo. Allan Kardec diz que podia ver nos olhos desta criança o ódio, a cólera e a revolta, brilhando em seus olhos. A semente estava lançada. Será que poderia produzir bons frutos essa semente? E Allan Kardec comenta que é preciso ser uma pessoa dotada de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências dentro do lar. Então, tudo isso foi feito aonde? Dentro do lar, pelo pai e pela mãe. Então, esse cuidado que nós temos de, na ânsia de educar nossos filhos, nós não incentivar neles o ódio, a revolta, a inveja. O cuidado que nós temos que ter com as nossas promessas, com aquilo que nós pedimos para as crianças. Então, ele coloca que a criança, durante esse período infantil, ela está mais receptível aos ensinamentos. E essas influências que ela recebe do meio onde ela vive, da família, são fundamentais. E no livro dos Espíritos, no capítulo 7, que fala sobre o retorno à vida espiritual, na questão 383, os Espíritos nos dizem assim, que é durante a infância que as impressões que a criança recebe, ou seja, aquilo que ela vivencia, que ela aprende, pode ajudar no seu adiantamento. Então, a criança, lá na infância, dependendo da educação que os pais derem para ela, é que vai depender o seu progresso evolutivo ou não. Aí é que vai depender a sua formação do seu caráter. Então, percebo como é importante a educação dos pais nesse período da infância. É o período que a criança está mais acessível a esses ensinamentos. E Allan Kardec, os Espíritos continuam dizendo que os pais, então, devem contribuir para essa educação. Os pais são os responsáveis pela educação moral dos filhos. E nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, nesse capítulo que nós estamos fundamentando a nossa reflexão, que nos fala sobre a educação no lar, Emmanuel nos diz assim, os pais humanos, ou seja, os pais terrenos, têm de ser os primeiros mentores da criança. O que isso significa? Os pais são os primeiros professores dos filhos. O primeiro médico das almas dos filhos. A criança, quando nasce, com quem que eles ficam? Com os pais. Algumas situações, pode até que a criança não fique com os pais, que fique com outra pessoa. E essa pessoa passa a ser, então, responsável com as crianças. Mas a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. E é nesse período, desde bebezinho, que nós temos que começar a educar as crianças. Se a gente pensa assim, mas ele é tão pequenininho, está fazendo birra, está fazendo manha, quando ele for maiorzinho eu começo a ensinar ele. Nós sabemos que as crianças são muito inteligentes, Muito inteligentes. E elas, então, captam tudo o que for desenvolvido no meio, no seio da família. Os lares, as casas, as famílias,
onde tem amor, onde tem harmonia, onde tem paz, com certeza construirão a educação moral dessas crianças nessas bases. Ao contrário também. Tem pesquisas que nos mostram e que nos relatam que esses jovens, que essas pessoas que cometem esses crimes atrozes, também foram criança. Também foram criança. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, em lares desestruturados. Vocês podem dizer, sim, mas tem jovens de família isso, de família... Nós não estamos falando da estruturação financeira, material, mas da educação moral. Se nós educarmos nossos filhos dentro de uma educação moral baseada no amor, no respeito, na honestidade, pode até que um filho possa se desgarrar, mas daí é por conta própria. Não é porque os pais não ensinaram. Mas como fazer, então? É muito fácil eu chegar aqui e dizer para vocês que nós temos que educar nossos filhos, né, dentro dos padrões da moralidade, né? Eu também tenho filhos, hoje adolescentes, que passaram pela infância, e eu sei, assim, o quanto a gente se consome em querer ajudar, em querer auxiliar, em querer ensinar as crianças, que muitas vezes fazem manha, fazem birra, que quase nos vencem. Muitas vezes a gente tem vontade de dizer, então faça o que tu quer, que é o, né, que a gente tem que ter bastante controle para não deixar eles fazerem o que eles querem. Chico Xavier tem um livro, o Evangelho de Chico Xavier, onde ele nos dá algumas orientações, algumas dicas para nós de como criar nossos filhos. Nada que nós já não sabemos, mas que é importante a gente refletir. A primeira dica, então, que Chico Xavier nos dá, que nós devemos falar de Deus para os nossos filhos. Ninguém pode perder a oportunidade de falar para Deus dos filhos, principalmente os pais. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, e também no Livro dos Espíritos, na questão 582, os amigos espirituais nos alertam que é missão e dever dos pais aproximar os filhos de Deus. Nós, pais e mães, a nossa missão maior é aproximar nossos filhos de Deus. Mas dentro de uma fé raciocinada, com entendimento, com compreensão. Como que nós podemos aproximar nossos filhos de Deus? Ensinando para eles, falando para eles de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus que não castiga, que não nos pune, mas que nos educa, de um Deus que nós precisamos respeitar não por medo, mas por compreensão, por entendimento, para entendermos, compreender as suas leis e seguirmos as suas leis. E Deus foi tão bom conosco que Ele nos enviou Jesus, nosso irmão maior, para vir nos ensinar através do seu exemplo. Olha a bondade de Deus e olha a grandiosidade de Jesus, um espírito evoluído, um espírito puro, superior, que não tinha necessidade de vir viver uma experiência aqui na Terra, porque ele já tinha vencido todas as imperfeições aqui da Terra, e ele aceitou essa missão por amor a nós. E ele mesmo nos disse, Jesus mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós quisermos que nossos filhos cheguem a Deus, nós precisamos ensinar e viver os ensinamentos de Jesus, que esse é o caminho. E Jesus nos ensinou que é possível viver os ensinamentos dele. Quais são os ensinamentos de Jesus? Amor ao próximo, perdão, caridade, respeito. Respeito. Nós precisamos respeitar nossos filhos para sermos respeitados. Outra dica importante é realizar o Evangelho no lar. Esse momento do Evangelho no lar, o momento em que a família se reúne para fazer as preces, para fazer a leitura de um texto edificante,
também é um momento que nós vamos estar mostrando, apresentando Jesus, apresentando Deus aos nossos filhos. Além de ser que o Evangelho no Lar é um momento de prece, em que os benfeitores amigos se unem a nós para fazer uma limpeza, uma faxina no ambiente espiritual do nosso lar, nos harmonizando o ambiente do nosso lar. Então vejam a importância da prece em família. Momento de agradecer a Deus. Nós temos que ensinar a nossos filhos a ser gratos, não só pedir, e isso vale para nós também, né? Não só pedir a Deus, mas também agradecer a Deus. Ser gratos a Deus pelo que nós temos. Uma outra dica que Chico Xavier nos diz: não se omitir na educação dos filhos. O que isso quer dizer? Não delegar a outras pessoas a educação moral dos filhos. Os pais, os tios, os avós, a casa espírita podem até auxiliar nessa educação moral, mas a responsabilidade maior são dos pais. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, passar para que outros assim o façam, porque a responsabilidade é nossa. Outra dica muito importante: dedicar um tempo para os filhos. Dedicar um tempo para os filhos. Ah, mas eu não trabalho, eu fico o dia inteiro com o meu filho em casa. Mas e qual é a qualidade do tempo que eu fico com o meu filho em casa? O que eu faço nesse tempo? Eu, com certeza, organizo a casa, faço a limpeza, faço a comida, lavo roupa, assisto TV, assisto novela. O que eu menos faço é ficar com o meu filho, brincar com o meu filho, ensinar o meu filho, fazer o tema com o filho. Quando a gente fala em qualidade da educação para os filhos, não é a quantidade do tempo que eu fico junto. Eu posso ficar um dia inteiro com o meu filho e não ser um momento agradável, um momento de educação, de uma pessoa que fique 15 minutos, mas que dá atenção para os filhos. Tem pessoas que na hora de determinado programa da televisão, dizem para o filho: fica quieto que agora eu quero assistir tal coisa. Ainda se fosse um programa que fosse edificante, que nos ajudasse para o nosso crescimento, para a nossa melhora, tudo bem. Mas às vezes são programas que nos auxiliam da nossa desarmonização. E eu ali assistindo, que chega a sair sangue pela TV, daquele programa, daí vem meu filho chorando, eu já dou um peteleco no meu filho. Então não é a quantidade do tempo que eu fico com meu filho, é a qualidade do tempo, o que eu faço com ele nesse momento. Emmanuel, nessa mensagem Educadoras do Lar, ele diz assim, de sua missão amorosa, ou seja, da missão amorosa dos pais, decorre a organização do ambiente justo. O que isso significa? Se nós queremos ter um ambiente justo dentro do nosso lar, que haja justiça dentro do nosso lar, quando eu preciso corrigir um filho, eu tenho que corrigir ele com amor. Toda criança precisa de disciplina, mas uma disciplina com amor. Bater, castigar, usando da violência física, da violência psicológica, isso não ajuda. Se bater nos filhos ajudasse, meu Deus. Sabe o que acontece com aqueles pais que batem muito nos filhos? De duas situações pode acontecer. Essas crianças passarem a ter medo dos pais, se tornando crianças indecisas, com baixa autoestima, crianças que se sentem incapazes por medo, ou crianças revoltadas, que na primeira oportunidade eles vão agredir os pais também. E isso não quer dizer que nós devemos dizer sim a tudo dos nossos filhos. Jesus já nos disse que o teu sim seja sim, que teu não seja não. Mas feito com amor, com bondade com os nossos filhos. No livro Sândalo, o autor Sergito Cavalcante nos diz assim, que é necessário os pais exercer a autoridade com os filhos, porque num grupo familiar é necessário que esteja um líder. E esse líder precisa ter segurança, precisa ter o limite.
Mas a autoridade não é tirania, não é crueldade. Ah, mas eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu posso bater em você, eu posso te surrar, fazer que nem no filme. Quem assistiu o filme do Chico Xavier, né? Que a madrinha dele furava ele com um garfo. Quem não se chocou com aquela cena, quem viu o filme, que a madrinha pegava um garfo e espetava a barriga do Chico Xavier. Mas muitas vezes nós agimos dessa forma com os nossos filhos, não com o garfo, mas com as nossas palavras, com o chinelo, com a vara, com a cinta. E isso resolve? Será que resolve bater nos nossos filhos? Fica o questionamento, cada um deve pensar. Se bater nos nossos filhos vai ajudar. Bom, mas eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo educar meu filho, então vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda na casa espírita, para alguém que possa nos orientar, para algum terapeuta que possa nos auxiliar, porque às vezes a criança até pode ser uma criança difícil, uma criança danada, mas na grande maioria das vezes são os pais que estão desequilibrados e tiram suas frustrações nos filhos, né? O maior legado, a maior herança que nós podemos deixar para um filho é a educação moral. Não adianta nós deixar cofres abarrotados de moedas de ouro para os nossos filhos se esse filho não for honesto, não for uma pessoa boa. Esses dias eu ouvi um jovem dizendo que... Um rapaz, assim, de uns 30 anos, que ele disse que ele era de uma família muito humilde. Muito humilde, assim, financeiramente precária, que eles tiveram muita dificuldade, assim, de sobrevivência durante a infância, durante a adolescência, em função do poder aquisitivo dos pais. Mas que os pais ensinaram para ele tudo o que ele tinha hoje, de amor, de honestidade, de carinho, de respeito ao próximo. E ele disse que ele era muito grato aos pais por isso, porque aquilo ali embasou a vida dele. Aqueles conceitos que os pais... Ele não tinha o tênis, ele dividia o tênis dele com uma irmã para poder ir na escola. A irmã usava de manhã, ele usava de tarde. Ele não tinha todas as coisas que as crianças na época tinham, mas ele tinha o amor dentro do lar, o afeto, o respeito. E isso foi fundamental para a vida dele. Todas as vezes que surgia uma dificuldade, ele lembrava da mãe e do pai, do amor que a mãe e o pai tinham por eles. Nessa mensagem de Emmanuel, ele nos diz assim, vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. O que isso significa? Que nós temos a tendência de repetir os comportamentos dos nossos pais. A nossa tendência é seguir o modelo dos pais. Por quê? Porque os nossos pais são nossos exemplos. Até determinada idade, as crianças veem no pai e na mãe como se fosse um ídolo, uma pessoa a seguir. Então, vocês imaginam se os pais são desestruturados, são agressivos, são desonestos. Estarão formando ali crianças e futuros adultos com essas mesmas características, né? Outra dica que é muito importante, que às vezes a gente não se dá conta, que é o reforço positivo para os nossos filhos. O reforço positivo para os nossos filhos. Eu vou contar para vocês uma historinha e vocês vão entender. Uma vez uma menina morava com a mãe dela tinha ficado viúva muito cedo e tinha ficado com uma prole de filhos, tinha ficado com 8 crianças. E moravam assim no interior, onde tudo era difícil, a mãe trabalhava na lavoura para poder sustentar os filhos, enfim. E as crianças iam na escola da comunidade. E essa menina, ela tinha dificuldade em aprender a ler e escrever por sérias questões. Enfim, até porque isso era lá na década de 50, 60, não tinha os estímulos que se tem hoje de livros, revistas, brinquedos pedagógicos. E a menina tinha uma certa dificuldade em aprender a ler e escrever. E quando ela ia fazer o teminha à noite, lá na mesinha com a lamparina, ela chorava porque ela não conseguia fazer os cálculos, não conseguia juntar as letrinhas, como ela diz. E os outros irmãozinhos diziam para ela, sua burra, tu é uma monte, tu é uma pateta. Olha o peso dessas palavras. E a mãe dela,
de uma inteligência muito, apesar da humildade dela, era uma pessoa muito amorosa e muito sensível. E percebeu que aquilo ali estava prejudicando a criança. Então, o que a mãe fez? Conversou com os irmãos e disse que dentro de casa ninguém vai usar esse tipo de palavra com ninguém, muito menos com a fulaninha que está passando por um momento de dificuldade. A mãe começou então a incentivar a menina. Começou a dizer para ela que ela era capaz, que ela era inteligente, que ela tinha que se esforçar para fazer as atividades. E a mãe começou a ajudar ela. Mandava ela ir lá no galinheiro buscar os ovos, colher os ovos. A menininha vinha, quantos ovos tu colheu? Quantos ovos tem nesse ninho? Somando esse ninho com esse outro ninho. Olha só, a inteligência da mãe naquela época não era uma pedagoga formada. Mas ela foi o que? Resgatando na criança a sua autoimagem, a sua autoconfiança. E, no decorrer da história, essa moça foi a única dos irmãos que quis ir para a cidade estudar. E foi uma moça, uma jovem que se formou depois, e com ensino superior, e está muito bem hoje, melhor do que os outros irmãos. Então, assim, o que é o estímulo de uma mãe? Como é importante uma mãe dizer para o filho, você é inteligente, você pode, você consegue. E se realmente o filho não está conseguindo, vamos ver o que está acontecendo, por que ele não está aprendendo, por que ele não consegue fazer. Soquear o filho, pegar pelo ombro e dizer seu isso, seu aquilo, isso só vai reforçar a agressividade da criança. Então, a importância das palavras positivas para os filhos. Qual pai, qual mãe não deseja ver seu filho bem? E honesto, né? Porque não adianta nós querer ter nossos filhos formados em faculdades, enfim, e não ser pessoas honestas, não ser pessoas do bem. Mas para isso, então, que nós possamos abençoar nossos filhos a cada manhã, a cada anoitecer, com o nosso carinho, com o nosso cuidado, de forma responsável, sendo o nosso sim, sim, o nosso não, não, como disse Jesus. Que possamos orientar essas crianças, esses espíritos que Deus confiou a nós, para que a trajetória deles aqui na Terra seja de êxito. E os pais têm condições para isso, sim. Que possamos, então, manter os nossos filhos sob os nossos cuidados, ensinando desde cedo as noções do respeito, da disciplina, do amor. Abençoemos nossos filhos com a correta educação, preparando para serem felizes desde hoje. Desde hoje. Somente assim venceremos a nossa missão de paz. Que Jesus, que os Espíritos amigos nos amparem, nos envolvam, nos fortalecendo nessa caminhada. E que o dia que nós voltarmos para a pátria espiritual, nós possamos ter a certeza que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para auxiliar os nossos filhos. Muito obrigada.